Fala galera, aqui quem fala é o professor Dom e sou professor do curso FIC, professor de História, mas aqui no FIC nós também desenvolvemos aulas para trabalhar as estratégias e habilidades para potencializar o trabalho do nosso aluno e maximizar os seus acertos na prova de humanas. E para a aula de hoje, eu selecionei a questão 53 do caderno azul, que foi uma questão que eu recebi muito dos alunos nas minhas redes sociais, pedindo: Dom, trabalha essa questão, eu tive dificuldade, o que é que você achou dessa questão? E essa é uma clássica questão em que, para o aluno obter sucesso, ele precisa consolidar, estar consolidado dentro de uma estratégia de resolução muito sólida. Vamos ler a questão? E a primeira orientação que eu trago para vocês é: toda a leitura inicial da questão tem que ser feita primeiro pelo comando. Porque o comando é o norteador, é o que vai dizer a você o que ele realmente quer. E começando a gente vem, ó, a percepção sobre a dança e a cultura corporal apresenta aspectos relacionados respectivamente a quê? Olha que interessante, essa palavra respectivamente, eu quero chamar a atenção dela. Toda vez que essa palavra aparece, pode observar que nas alternativas vai aparecer isso aqui, ó, essa separação textual, através de uma letra E, né, que a gente fala I. Então, o que é que acontece? Sempre vai ter isso. Antes do I, texto 1. Depois do I, texto 2. Isso significa dizer que primeiro eu leio o texto 1. Após terminar a leitura do texto 1, eu não vou para o 2. Eu já vou nas alternativas e elimino o que está antes do I, mas não se correlaciona ao texto 1. Perfeito? Isso facilita muito a resolução e aumenta muito a sua margem de acerto. Então, voltando para o comando, qual é a percepção do texto 1 sobre a dança e a cultura? Como é que o texto 1 enxerga a dança e a cultura corporal? Vamos ler o texto 1? O texto 1, ele começa, ó, a partir do século IV, com imperadores dito cristãos. Vamos jogar um contexto histórico aí? Século IV, imperadores dito cristãos. Nós estamos no finalzinho do Império Romano. E se nós estamos no final do Império Romano, eu estou falando de um período em que o cristianismo se tornou religião oficial. Um período em que os imperadores se converteram ao cristianismo, que estava ganhando muita força dentro do Império Romano. Já no finalzinho, ali para a transição da Idade Média. Ó, a partir do século IV, com os imperadores ditos cristãos, o teatro e a dança foram condenados. Então, a relação do texto 1, ou a percepção do texto 1 sobre a dança e a cultura corporal é de condenação. O batismo era negado, recusado, aos que atuavam no circo e na pantomima. E em 398, Concílio de Cartago, que foi um concílio organizado pela instituição católica, os que iam ao teatro nos dias santos foram excomungados, ou seja, expulsos da igreja. Logo, você tem uma relação de condenação do texto 1, da igreja católica, dos cristãos, dos imperadores cristãos, com a dança e com a cultura corporal. Aí o que é que eu faço agora? Eu vou para as alternativas e eliminar antes do I tudo que não se correlaciona com o texto 1. Ó, mudar a cor aqui para a gente eliminar. A letra A não dá, segregação social não, até porque aqueles que são excomungados foram segregados. Rituais eucarísticos. A Eucaristia é mais um ritual que acontece dentro da própria missa, vinculando-se à Santa Ceia, não é o que está trabalhando no texto básico. Precisava de um pouquinho de conteúdo, dá para eu cortar aqui, apesar dele falar em batismo, mas é um ponto específico da missa, em que se celebra a Santa Ceia, o pão e o corpo de Cristo. Então não é o que está no texto. Precisa de um pouco de conteúdo para a gente eliminar essa letra B. Transindividual? Não. Sabe por que não?
Por quê, professor? Porque a condenação é coletiva, não é para o indivíduo. Então, o texto 1 está me falando de punição coletiva. Todos aqueles que aderirem à música, todos aqueles que praticarem. Não é individual. Pelo mesmo motivo, eu elimino a letra D. Penitência pessoal, não. Não é penitência pessoal, é coletiva. Todos aqueles que praticam a dança, o batismo, eles serão excomungados no plural. Então a punição é coletiva e não individual. Perfeito? Entendendo isso, olha que massa. Com o texto 1, a gente já eliminou 3 alternativas. E diminuiu muito a nossa possibilidade de erro e maximizou muito a nossa possibilidade de acerto. O que é que eu faço agora? Eu leio o que sobrou das alternativas. Ou o texto 2 fala em intolerância eclesiástica, ou o texto 2 fala em adesão de fiéis, a dança e a cultura corporal. Quando eu vou para o texto 2, já olhando a fonte, olha, tem dança gospel. Se eu tenho dança gospel, eu estou mais próximo da intolerância ou da adesão? Estou mais próximo da adesão. Mas vamos ler o texto. A dança no ato litúrgico, né, cumpre tanto um papel de adoração quanto mercadológico. Então, a dança está sendo utilizada agora. Não há à toa a aceitação, expansão e investimentos. Então, olha que palavra interessante. Agora eu tenho aceitação. Então, professor, eu não tenho, aqui, deixa eu mudar a cor, eu não tenho intolerância. A galera está aceitando. Aí eu venho nessa prática percebida massivamente pela ampla divulgação, principalmente nas redes sociais. A expansão e ampliação por via de festivais, gospels, aulas, cursos, palestras, etc., consolida a criação de um mercado específico para esse público, que é o público religioso, com a famosa dança gospel. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Nós temos no texto 2 a adesão ou a aceitação e a própria prática com danças, com cursos, com palestras por parte de fiéis. Enquanto no texto 1 a dança ela é condenada, no texto 2 a dança ela é aceita e os fiéis passam a aderir a ela. Logo, o gabarito é a letra E. Percebe como foi estratégia de resolução que a gente usou para matar essa questão? Se você gostou dessa resolução, curte, compartilha, manda para os seus amigos para que a gente consolide esse nosso trabalho e facilite a sua vida na prova do Enem. Um beijo.